pessoal, cebola, alho e sal. Hoje nós vamos falar do sal. O sal, ele é o tripé aí do nosso tempero, esse trio tão famoso e tão utilizado no Brasil. Hoje eu vou falar para vocês de alguns tipos de sal, qual a importância desse sal na nossa vida e como nós podemos fazer para diminuir o consumo que é tão alto aqui no Brasil. Eu tenho aqui para vocês alguns tipos de sal, eu vou falar um pouquinho desses e de outros, né, que eu não trouxe aqui para mostrar. Eu tenho aqui o sal rosa, ou o sal do Himalaia, né, tão famoso. Tenho aqui o sal grosso, o sal de cozinha, refinado, normal, e o sal de parrilha, que também está famoso aí nos últimos tempos, que é um sal muito utilizado no churrasco. E aqui eu tenho uma mistura, que é chamada de sal temperado, a gente vai falar um pouquinho dessa mistura também hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história do sal. Na antiguidade, o sal ele era muito utilizado como conservante de alimentos. Como não existia refrigeração, os alimentos eram salgados para que eles durassem mais tempo. O sal também, ele era um produto estratégico, ou seja, quem tinha uma produção de sal, né, quem tinha o poder sobre a produção de sal, ele era uma pessoa importante. Ou seja, quem extraía sal protegia esse local de extração, muitas vezes construindo vilas armadas no entorno desses locais, porque o sal ele era valioso, ele era utilizado em negociações, ele era utilizado para pagamentos, né? E eu não sei se alguém já parou para pensar, mas o termo salário, ele vem dessa prática de pagar com o sal, né? Então surgiu aí nessa época, na sociedade romana, esse termo salário. No século XX, a extração de sal era feita, em sua grande maioria, através de salinas. O que são as salinas? Salinas são grandes campos onde se espalha a água do mar ou de mananciais salgados. Espera-se que essa água evapore e aí o mineral, né, o sal, ele fica. Após o século XX, começou-se então a intensificar a retirada do sal, não só através das salinas, mas através das minas também. Uma vez que o sal é um mineral, ou seja, ele é um minério, ele é encontrado na natureza em forma de cristais, né? E então pode-se encontrar minas de sal, onde a gente encontra uma grande concentração desses cristais. E por que a gente utiliza o sal na nossa alimentação? Na verdade, que a gente utiliza o nosso sal de cozinha, né, que a gente utiliza para temperar alimentos, ele é formado por cloro e sódio, ou seja, ele é um cloreto de sódio. E o que é importante para a nossa sobrevivência é esse sódio. Cerca de 40% do sal de cozinha que nós utilizamos é sódio. E o sódio, ele age no nosso organismo em funções muito importantes. Ele ajuda no funcionamento dos músculos e dos nervos, e ele ajuda também na regulação de líquidos do nosso organismo. Ele regula a quantidade de líquido que entra e a quantidade de líquido, ajuda, né, na regulação da quantidade de líquido que entra e na quantidade de líquido que sai das nossas células, mantendo aí um bom funcionamento das mesmas. Né? Se a gente tiver uma quantidade grande de líquidos dentro das células ou uma quantidade muito pequena desses líquidos dentro das células, nós vamos ter aí uma disfunção, que pode ir desde a problemas musculares, a problemas cardiovasculares, porque o coração ele é um músculo, né, pessoal? E se esse músculo não estiver funcionando bem, nós podemos ter problemas, né, do coração, vasculares, de veias de circulação sanguínea. Nós podemos ter problemas de rins e vários outros tipos de problemas de saúde que estarão relacionados ao mau funcionamento dos nossos vasos sanguíneos, dos nossos músculos, do nosso coração, dos nossos nervos. E a Organização Mundial da Saúde, ela aconselha que a gente utilize no máximo 5 gramas de sal por dia. Isso é muito ou isso é pouco? Vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês. 5 gramas corresponderia a essa quantidade aqui de sal. Tá? Vou colocar aqui no prato, só para vocês terem uma ideia aí de quanto de sal seria isso. Seria isso aqui, tá? Em 5 gramas de sal, nós temos 2 gramas de sódio. É a quantidade de sódio que nós deveríamos ingerir, no máximo, em um dia, tá? Mas aí você vai falar assim, nossa, mas eu não como esse tanto de sal, 5 gramas de sal. Isso é muito. Ou outros já vão falar assim, não, mas se for pensar, né? Arroz, feijão, carne, um salgadinho que eu comi no lanche. 5 gramas de sal é pouco, eu como mais que isso. Na verdade, né, nós brasileiros, nós temos um consumo aí de, em média, 12 gramas de sal por dia. 12 gramas, gente, seria mais que o dobro dessa quantidade. Tá? E aí nós vamos pensar o seguinte, nós consumimos o sal normalmente no alimento onde a gente
acrescenta o sal, não é? Mas o sódio ele está presente em vários outros alimentos, mesmo no seu estado natural. Se eu for comer uma banana, a banana vai ter sódio. Se eu for comer uma batata cozida na água, a batata vai ter sódio. Se eu for comer amendoim só torrado, natural, ele vai ter sódio. E aí eu vou tomar um copo de leite. O leite tem sódio. Então, a maioria dos alimentos que a gente consome durante o nosso dia, mesmo sendo no seu estado natural, não passando por tempero, não passando por cozimento, não passando por processamento, ele contém sódio. E se a gente for juntar todo o sódio que a gente consome, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, nos alimentos, no seu estado natural, mais o sal que a gente coloca na nossa alimentação diariamente, mais o sódio que está presente naquele alimento que você compra processado ou ultraprocessado. Ué, como assim? Se você comer um chocolate, você vai ler lá na descrição e você vai ver que o chocolate tem sódio. Mas por que o chocolate vai ter sódio? Lembre-se, pessoal, que eu falei lá no início que na antiguidade o sal ele era utilizado como um poderoso conservante e ele continua sendo utilizado como conservante. Se você pegar um refrigerante, por exemplo, um refrigerante vai ter uma grande quantidade de açúcar, mas ele também vai ter uma grande quantidade de sódio. É utilizado como conservante. Então, todo alimento industrializado, ele vai possuir sódio. Uns mais, outros menos, mas vai possuir sódio. Por quê? Porque o sódio, ele é utilizado como conservante nesses alimentos processados e ultraprocessados. Então, quanto mais alimentos processados e ultraprocessados você consome durante o dia, maior vai ser a quantidade de sódio que você está ingerindo. E aí, olha só, durante seu dia todo, você só vai poder consumir, só poderia consumir essa quantidadezinha aqui, ó, correspondente a sal. Essa quantidadezinha aqui, vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó. Isso aqui seria correspondente ao sódio que você pode consumir no dia. Sódio, 2 gramas de sódio no dia. Aí você vai juntar o sódio que você comeu na banana, o sódio que você comeu no amendoim, no estado natural, mas tinha no leite, o sódio que estava no sal que você colocou no arroz, no feijão, na carne, na salada. Você vai juntar o sódio que estava como conservante no seu refrigerante, ou no seu suco de caixinha, ou no seu chocolate, em qualquer outro alimento ultraprocessado que você tiver ingerido, tá? Então, de 2 gramas que a gente consome, ou 5 gramas de sal, a gente acaba consumindo muito mais. E aí, gente, o que acontece? Esse excesso de sal, ele desregula todo o nosso organismo. Ele vai trazer problemas de saúde, né, que vão desde uma pressão alta, a problemas musculares, problemas de coração, problemas renais, devido a um consumo excessivo de sal que você, às vezes, nem sabe que está praticando aí. Você nem está sabendo que você está consumindo muito sal ou muito sódio, na verdade, porque você não tem essa noção de que esses alimentos, às vezes, doces que você consome, possuem uma grande quantidade de sódio que é utilizada em forma de conservar aquele alimento que vai ficar na prateleira por muito tempo, né, que vai ter que ser transportado de um lugar para o outro, que vai ter que passar por grandes mudanças de temperatura, e se não tiver um conservante, ele vai estragar. Só para vocês terem uma ideia aí da diferença de quantidade de sódio que um alimento in natura possui e um alimento processado, e esse mesmo alimento processado vai possuir, vou falar da carne de porco, por exemplo. A carne de porco, no seu estado natural, possui 63 miligramas de sódio a cada 100 gramas de carne. Quando você pega essa carne in natura e processa ela, ou seja, você defuma, passa a ter 1.480 miligramas nessas mesmas 100 gramas. Olha só, de 63 miligramas passa a ter 1.480 miligramas em 100 gramas. E você só pode consumir quanto durante o dia? 2.000 miligramas. Então, se você comeu 100 gramas de bacon, você já comeu mais da metade de sódio que você pode consumir em um dia. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para diminuir esse consumo de sódio é o quê? É diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, não é? Quanto mais natural for o alimento, mais saudável ele vai ser. Menos sódio ele vai possuir. A função do sal não é salgar. A função do sal no alimento é o quê? É realçar o sabor desse alimento. Então, o sal ele tem que ser em pequena quantidade. Tanto que a gente utiliza o sal, o certo, né, o correto, para temperar um alimento, é utilizar o sal só no final do preparo desse alimento. Então, você usa o alho, usa a cebola,
vai fazendo seu refogado, vai deixando aquele caldo diminuir, apurar, vai deixando os sabores se concentrarem. Lá no finalzinho do preparo daquele prato, aí você vai experimentar e vai ver se tá faltando sal ou não. E aí a gente fala assim, a gente vai corrigir o sal. O que é corrigir o sal? É colocar uma pitadinha de sal para fazer com que os sabores sejam realçados. Se você vai fazer um preparo e já coloca o sal no início do preparo, o que vai acontecer? Aquele sal, ele vai mascarar o sabor do alimento. E aí você, ao invés de estar realçando aquele sabor, você vai ter um alimento sim salgado. Por que o sal conserva? Vamos pensar numa carne, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma carne de sol. Qual que é o processo da carne de sol? É colocar sal, para quê? Para desidratar essa carne. Quando a gente desidrata a carne, lá no processo de produção da carne de sol, tirando o líquido, que é o meio por onde as bactérias, os micro-organismos que são nocivos para o nosso corpo, né, para a nossa saúde, vão se desenvolver. Então, quanto menos líquido essa carne tiver, mais tempo essa carne vai durar sem precisar de refrigeração. Se você pega uma carne seca, que é uma carne extremamente salgada, né, que utiliza muito sal, ela é totalmente desidratada. A carne seca, ela pode ficar fora da geladeira por muito tempo. Agora, a carne de sol não pode. Por quê? Porque a carne de sol, ela é parcialmente desidratada. Ela ainda tem líquido dentro dela, né? Eu vou começar a falar desse sal aqui, ó, tá? Vou deixar esse prato aqui do lado, porque daqui a pouco eu vou precisar dessa quantidade aqui novamente para mostrar para vocês. Vou pegar um outro pratinho aqui. Nós temos aqui o nosso sal de cozinha. Esse sal de cozinha é o sal fino, né? Ó. Esse sal aqui é um sal normal, sal de cozinha fino. Ele pode ser sal, você encontra aí escrito sal de cozinha ou sal iodado, ou ele pode ser marinho, né? Qual é a diferença do sal marinho para o sal normal? O sal normal também ou é marinho, né? Ou ele foi retirado do mar, ou ele foi retirado de uma rocha de sal. Mas o sal marinho também pode ficar fininho desse jeito aqui. Então, o sal marinho ou sal iodado, o sal marinho ou sal normal que eu encontro lá no supermercado, tem diferença? Praticamente nenhuma, tá? A diferença que tem é que o sal marinho ele é menos processado. Mesmo que ele esteja fino assim, ele vai ser menos processado do que o sal normal de cozinha. No Brasil, todo sal que é para alimentação precisa ter iodo, né? Então, ele é um sal iodado. O que é esse iodo que é acrescentado no sal que a gente compra no supermercado? O iodo, ele é acrescentado para diminuir a incidência de bócio. Bócio é uma doença, né, que aqui no Brasil já teve em grande quantidade, que hoje não tem mais, mas que é prevenido pelo consumo de iodo. E aí, ele é acrescentado no sal, para que a gente tenha a quantidade necessária de iodo, o consumo diário de iodo, para evitar que essa doença retorne aí do jeito que ela era antes, tá? A diferença, então, entre o sal marinho e o sal normal é o preço. O sal marinho ele é mais caro, tá? Ele é menos processado do que esse sal refinado. Lembrando que tudo que é refinado significa que passou por muito processo de industrialização, né? Passa por processo para ficar branco, passa por outro processo químico para ficar mais fininho. Então, quanto mais fino, mais processado, mais utilização de produtos químicos teve nele para ele chegar nesse ponto aqui, tá? Outro sal que a gente utiliza muito, né, é o sal grosso. Aí você encontra, olha, o sal grosso, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Também, olha, em várias versões. A diferença do sal grosso para o sal de cozinha normal é a espessura dele. O próprio nome já diz, ele é grosso. Ele é utilizado normalmente em churrasco. Por quê? Porque quanto mais grosso ele for, menos ele vai desidratar a carne. O sal fino ele vai ter mais contato com a superfície da carne e ele vai causar uma desidratação maior. O sal grosso, quando você coloca na carne lá, né, do seu churrasco, ele demora mais para derreter, ele vai demorar mais para entrar em contato com a carne e aí ele vai desidratar menos a sua carne do que esse sal fino, tá? Esse sal grosso também pode ser um sal normal, retirado da mina, de uma rocha de sal. Ele pode ser um sal marinho, pode ser retirado do mar, né, através do processo de salinas, onde se espalha a água do mar em grandes canteiros, e aí depois deixa-se a água do mar evaporar, e o que sobra ali, que é o mineral, depois é retirado e processado, ou finamente, ou de forma grossa, tá? E aí a gente tem a diferença entre esses dois, é a espessura, né, a forma como eles foram quebrados, refinados. O sal grosso é menos refinado, então ele tem menos produtos químicos na sua produção, ele vai ser mais benéfico à saúde do que o sal fino. O que você pode fazer com esse sal grosso? Pode colocar no moedor,
e utilizar moído, tá? Mas tomem cuidado com esse moedor de sal. Por quê? Porque se você pega o seu moedor de sal e começa a moer em cima do alimento, você não tem noção da quantidade de sal que você colocou ali naquele alimento. Se você optar por usar esse sal grosso no moedor e moer na hora, tá? O que você vai fazer? Você vai moer em cima de um prato, pra você ter a noção, e vai medir a quantidade com uma colher ou um medidor, pra você ter a noção de quantidade de sal que você tá usando. Aí eu vou mostrar pra vocês um outro sal que tá na moda agora também, que é o sal de parrilha. Esse sal de parrilha, o que é? É um sal de churrasco também, né? Argentino, churrasco argentino. E ele tem uma granulação média. Então eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês a diferença. Olha só. Esse é o sal grosso, esse aqui é o sal de parrilha e esse aqui é o sal fino, tá? Esse sal de parrilha, agora tá na moda aí entre os churrasqueiros, ele é utilizado para churrascos, né? Também para carnes mais grossas, mais altas. E assim como o sal grosso, ele vai desidratar menos a carne, mas ele desidrata mais que o sal grosso, tá, gente? Tanto que esse sal de parrilha, os churrasqueiros profissionais aí, eles indicam a gente colocar só no final, quando a carne já tá assada ou quase assada. A carne vai absorver esse sal, você deixa ela descansar um pouquinho, né? E aí você tem a sua carne temperada. Então você tem aqui 3 granulações diferentes de sal. O sal fino, que você utiliza na sua cozinha no seu dia a dia. O sal grosso normal, que a gente conhece, né? É inclusive também saudável para boi, para comer. E o sal de parrilha, que é uma granulação média, também utilizado para churrasco argentino, tá? Esses 3 tipos de sal, gente, eles são extraídos da mesma forma. Ou eles são extraídos de mineração, ou seja, uma mina de sal, um local onde tem uma rocha de sal, onde é retirado esse sal, ou através das salinas, onde a gente pega, a gente não, né? Quem produz o sal lá, né, pessoal? Pega a água do mar, espalha em canteiros, deixa essa água evaporar, vai ficar ali, né? O mineral, que é o sal, ele vai retirar aquele mineral e vai processar. Ou vai só dar uma quebradinha, se transforma em sal grosso, ou vai processar um pouquinho mais, vai se transformar no sal de parrilha, ou ele vai processar finamente, nós vamos ter aí o sal de cozinha normal, tá? Além desses 3 tipos de sal que eu tenho aqui, nas salinas ainda são produzidos um 4º tipo de sal, que é chamado flor de sal. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, infelizmente. O que é a flor de sal? A flor de sal, ela é uma escama de sal. A salina, né, quando a água começa a evaporar, por cima da superfície da água vai sendo formada uma película de sal. Essa película é então recolhida manualmente, então a flor de sal ela é mais cara, porque é um processo manual, né? Ela é recolhida manualmente e ela é comercializada em forma de escamas. Ela é um produto muito delicado, com um sabor diferenciado e é utilizado assim para fazer detalhes mesmo nos pratos, para colocar por cima, né? Para dar aquele sabor delicado, aquela aparência delicada, usado às vezes em doces também, né? E é um produto de sal marinho, né? De sal que é produzido nas salinas mesmo, tá? Então o que vai diferenciar desse sal branco que eu mostrei para vocês, desses 3 e a flor de sal? A granulação do sal, tá? E o preço, porque vai ser diferente, né, gente? Quanto mais difícil for a produção, mais caro vai ser também, não é mesmo? Além desse sal branco, né, que nós temos aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um outro sal que já esteve até mais na moda, né, há um tempo aí atrás, que é o sal rosa. Esse sal rosa, né, chamado aí popularmente de sal rosa, por causa da cor, ele é, na verdade, sal do Himalaia, né, retirado lá numa região vulcânica lá do Himalaia, tá? Ele tem essa coloração rosa. Ó. Esse sal, além do sódio, ele possui vários outros minerais no meio dele. E ele ficou famoso exatamente por isso, né? Porque o nosso sal de cozinha normal é o quê? Cloreto de sódio. Sódio, né? Praticamente aí 40%, 50% é sódio. Não tem muitos outros minerais aí no meio. E esse sal do Himalaia, ele tem ferro, ele tem manganês, ele tem zinco, ele tem quase 80 tipos de minerais diferentes na composição dele. Então ele ficou famoso, né? Porque além do sódio, eu vou consumir um monte de mineral junto. Só que a gente tem que avaliar algumas coisas em relação a esse sal rosa. A primeira coisa, como ele ficou muito famoso, a gente tem que avaliar se ele é realmente um sal rosa, né? Porque é impressionante, pessoal, o ser humano é difícil, né? Então, olha, o que eles começaram a fazer? Começaram a pegar o sal grosso e colocar corante e vender como sal rosa. Não estão errado, né, gente? Ele ficou rosa, mas não é o sal do Himalaia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é avaliar se o que a gente está comprando é realmente um sal
originário mesmo do Himalaia, ou ele é um sal mineral naturalmente rosa, porque não é só o sal do Himalaia que é rosa, pessoal. A gente pode encontrar sal marinho com uma tonalidade rosa. Depende do local onde ele é extraído. Nós podemos encontrar uma mina de sal que tem um mineral, né, uma rocha de sal rosa. Por quê? Por causa do local onde essa mina, onde essa rocha de sal está, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber, se realmente você está comprando um mineral originalmente rosa, você pega a água e coloca um pouco do sal, tá? E aí, eu não fiz o teste antes não, tá, galera? Vamos ver. E aí você vai ver, ó, se vai sair algum corante aqui desse sal na água. Aparentemente não, né? Aparentemente ela só ficou turva, né? Mas ela não está... deixa eu pegar um papel branco aqui, que aí a gente consegue ver como é que tá aqui. Aí, dá pra vocês verem mais ou menos, né? Quando o sal ele vai derretendo, realmente a água vai ficando um pouco mais turva. Mas a água não tá rosa, né? Nem tá vermelha. Então é um produto naturalmente rosa. Não vou dizer que é do Himalaia, mas é rosa, tá? E aí a gente vai avaliar as propriedades desse sal. Vamos lembrar o seguinte, tá? Toda a nossa alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada. A gente tem lá uma quantidade de ferro que a gente tem que consumir diariamente. A gente tem lá uma quantidade de zinco que a gente tem que consumir diariamente, uma quantidade de manganês, Cada mineral o nosso organismo tem uma necessidade diferente para cada mineral, tá? E a quantidade de sal que a gente consome no dia, 5 gramas de sal, vou dizer aqui, ó, se fosse do sal rosa, né, a gente ia consumir isso aqui de sal por dia, ó, né? Esse sal aqui é o sal que eu posso consumir em um dia, tá? Esse sal aqui, a quantidade de ferro, de manganês, de zinco que eu tenho aqui era tão pequena que eu vou continuar tendo que me alimentar normalmente, pensando em suprir a necessidade desses minerais. O sal por si só, ele não vai suprir a necessidade desses minerais no meu organismo. Então, eu vou continuar tendo que fazer suprir essa quantidade de minerais através dos alimentos. E se eu pensar que esse sal rosa aqui, ele é 10 vezes ou mais caro do que o sal branco, tá? Enquanto esse sal branco aqui, eu compro o quilo dele por, sei lá, R$2, o refinado. Se eu colocar caro aí uns R$5 de sal grosso, esse sal rosa aqui, eu vou comprar por adivinha quanto? R$30 aqui. Então, olha, a diferença de preço. Aí você vai avaliar se compensa ou se não compensa, né? Aí eu quero falar pra vocês o seguinte. O que muda de um sal pro outro? Além desses que eu coloquei aqui pra vocês, o sal branco, né, sendo ele refinado, sendo grosso, sendo em forma de flor de sal, o sal rosa, ou outros sais que eu tenho aí, né, no mercado, eu tenho sal negro, não sei da onde, sal defumado, sei lá de quê, né? O que vai mudar de um pro outro? Você acha que a quantidade de sódio muda muito? Olha só, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, alguns. O sal refinado tem cerca de 400 miligramas de sódio por grama de sal. O sal grosso, em média, 390 miligramas de sódio por 1 grama de sal. O sal marinho, 390 a 450 miligramas para cada 1 grama de sal. Por que de 390 a 450? Vai interferir aí o quê? Vai interferir o local, qual é o mar, qual é o oceano, de onde que eu estou retirando essa água. Tem locais que tem maior ou menor concentração de sal, tá? E aí, consequentemente, vai ter maior ou menor concentração de sódio. E vai também interferir aqui a granulação desse sal. Mais fino, mais grosso, né? Então é de 390 a 450 miligramas de sódio para 1 grama de sal. O de parrilha, que é esse de granulação média, ele tem cerca de 390 miligramas de sódio para cada 1 grama de sal. E o sal rosa, né, esse sal do Himalaia aí, 230
miligramas de sódio para cada 1 grama de sal. Então, ó, se a gente for pegar o nosso sal de cozinha, que são 400 miligramas de sódio para cada grama de sal, e o rosa, né, do Himalaia, são 230 miligramas de sódio para cada 1 grama de sal, a gente vai ver que o sal rosa ele tem realmente quase que a metade da quantidade de sódio, né? Mas aí você vai avaliar o seguinte: compensa pagar 5, 6 vezes, 10 vezes mais? Ou compensa mais diminuir o consumo do sal? Aí cada um vai avaliar, né, pessoal? Eu particularmente preferiria diminuir o consumo do sal. E aí, como que a gente faz para diminuir esse consumo de sal? Né? Tem gente, isso é muito pessoal, tem gente que gosta da comida mais temperada, que pra mim, na verdade, seria mais salgada. E já tem gente que gosta da comida com menos sal, mas mais sabor. Eu sou dessa turma aí. Eu sou da turma que gosta da comida com menos sal e mais sabor. E como que se faz isso então? Então aí eu vou trazer uma diquinha aqui pra vocês, ó. Tá? Essa dica é o quê? É usar o sal temperado. O que é esse sal temperado? O sal já não é tempero? Não, pessoal, olha só. O sal temperado, na verdade, ele é uma mistura de ervas e de condimentos com sal. E aí você utiliza no seu dia a dia, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um sal para cada tipo de alimento que eu faço. Então eu tenho sal que eu uso para temperar carne, que é esse aqui. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Tá? Olha só. Esse sal, se você olhar, né, mais de pertinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas vocês vão ver que ele possui aí grãos de sal, ele possui o grão vermelhinho, que é a páprica, ele possui grãozinhos de pimenta do reino, ele possui noz moscada. Cada pessoa, né, tem um paladar diferente, cada pessoa gosta de um condimento diferente, então pode usar aqui a combinação que achar mais interessante. Então eu tenho esse aqui que eu utilizo para carnes vermelhas, que são as carnes de boi. Eu tenho um outro sal que eu uso para aves, tá? Eu tenho outro sal que eu uso para peixes. Eu tenho outro sal que eu uso para saladas. Eu tenho ainda um outro sal que eu uso para o arroz. Então assim, mas eu vou fazer esse monte de sal e deixar esse monte de potinho de sal. Eu coloco assim, ó. Tá vendo? Coloco no potinho. Aquele que eu uso mais eu faço maior quantidade, aquele que eu uso menos eu faço menor quantidade e deixo ali. Mas você não usa o alho e a cebola para temperar? Você usa só esse sal? Depende. Depende do preparo que eu estou fazendo. Eu quero fazer um bife, eu quero fazer um peixe grelhado, vai só o sal. Eu quero fazer uma carne cozida. Aí eu vou fazer uma marinada, né, gente? Eu tenho tempo. Aí eu vou fazer uma marinada com alho, sal, cebola, né? E vou deixar ali aquela carne por mais tempo pegando sabor. Mas no meu dia a dia, esse sal temperado, ele ajuda demais, ele ajuda demais. E as minhas amigas, né, que já conhecem esse sal temperado, já passaram a utilizar na casa delas também, elas falam tanto que adianta. Fora que você diminui muito a quantidade de sódio. Porque aqui, ó, tem um mínimo de sal. Eu tenho aqui uma quantidade pequena de sal, eu tenho uma quantidade pequena de noz moscada, eu tenho uma quantidade pequena de pimenta do reino, eu tenho uma quantidade pequena de páprica. E a união de todos esses sabores vão realçar o sabor da minha carne. Né? Eu falo carne porque esse aqui é de carne, tá? Essa, gente, é uma forma de diminuir o consumo de sal no seu dia a dia. Além, claro, né, gente, de diminuir os alimentos ultraprocessados. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa conversa sobre sal. E eu vou trazer para vocês um videozinho, né, uma receitinha, uma dicasinha aí de 2 tipos de sal temperado para você utilizar na sua casa. E se você utiliza o sal temperado ou vai passar a utilizar, depois me conta o que você achou. Tchauzinho e até a próxima segunda, pessoal!